Olá, pessoal! Eu e a El estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E esse vídeo de hoje vai ser sobre o etnocentrismo e a alteridade. Oi, pessoal, tudo bem? Bom revê-los. Então, primeiramente, eu gostaria de começar falando para vocês um pouco do vídeo anterior que a gente gravou para retomar alguns conceitos que é importante para termos em mente nesse vídeo de hoje, que vai ajudar bastante a nós entendermos o conceito de etnocentrismo e alteridade. No vídeo anterior, a gente focou, deu ênfase que o Brasil é composto por uma diversidade cultural bem grande. E nós podemos pensar a cultura como um plural, como várias culturas. E para lembrar o que é cultura, é um conjunto de práticas, de crenças, de gostos, dos valores, de costumes de um determinado grupo. E tudo isso contribui para a formação da identidade desse grupo. Isto é, ser da forma com que esse grupo com que esse grupo se apresenta. Tendo em vista essa diversidade cultural, há diversos modos dentro da sociologia, dentro da antropologia, de nós pensarmos o encontro entre diferentes culturas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre formas de se entender, de se explicar o encontro entre as culturas, e nós iremos apresentar três conceitos para vocês. Legal, pessoal. Então, na aula passada a gente viu o que que era cultura, o que que era diversidade cultural, o que que era multiculturalismo. A gente também deu um foco sobre essas questões no Brasil. Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje com vocês, a gente quer que vocês prestem bem atenção em três conceitos-chave que quando a gente vai falar sobre culturas, o encontro de culturas, esses três nomes sempre vão estar presentes, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai mostrar é o de etnocentrismo. A gente vai explicar um pouco como ele surgiu, o significado da palavra, e assim vocês também conseguem entender melhor essa ideia. Depois a gente vai apresentar para vocês o conceito de relativismo cultural. E dentro dessa ideia de relativismo, nós vamos falar um pouco também sobre a alteridade. A gente sabe que esse nome é meio estranho, meio difícil, mas é basicamente o reconhecimento da diferença dentro das culturas. Então, a gente vai ver hoje o que vem a ser o etnocentrismo, o relativismo cultural e a alteridade. Mas calma, o importante por trás de cada uma dessas palavras difíceis, a gente quer que vocês entendam com calma, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o primeiro conceito que a gente vai abordar vai ser o do etnocentrismo. E para explicar melhor o que vem a ser isso, eu vou falar um pouquinho sobre a constituição histórica dele, como é que ele surgiu. Teve um período na história da humanidade que se chama Grandes Navegações. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de história sobre isso, que é um período que ocorreu entre o século XVI, século XVII, que houve uma exploração do globo terrestre bem intensa dos portugueses, dos espanhóis e dos europeus em geral, em busca de novos territórios, novas rotas de comércio e recursos naturais. E essas explorações, elas se depararam não só com questões geográficas, mas sim com o encontro entre diferentes culturas, como, por exemplo, a cultura do europeu, quando veio para o Brasil, ele se encontrou com a indígena. Os europeus também se encontraram com culturas africanas e com outras diversas culturas do Oriente. E a partir disso, dentro dessas navegações, se construiu os relatos de viagens. O que é esses relatos? São histórias escritas, relatadas sobre esses territórios e também sobre as representações, sobre como eles viam essas populações e a interação que eles tinham entre a cultura diferente. E os europeus, como característica disso, desses relatos, eles observavam que essas culturas diferentes que eles encontravam
se davam de modo inferior a deles. Eles se consideravam civilizados e os diferentes deles, eles se consideravam selvagens. E daí, para entender melhor um pouco essa ideia, a gente pode partir para ver a etimologia da palavra, que é como é formado cada parte da palavra etnocentrismo e o que ela quer dizer. Assim, o etno significa etnia. Centrismo é colocar algo no centro, como principal. Vocês podem ver aqui nessa imagem que tem 2 europeus no centro dela e na periferia, nas bordas, estão as outras culturas que eram consideradas selvagens pelos europeus na visão deles. Dessa forma, o etnocentrismo é a tendência de julgar uma cultura diferente da nossa como inferior, enxergar o mundo de maneira etnocêntrica significa perceber o mundo e sua diversidade, suas características, com base em uma visão distorcida por aquilo que você acha que é culturalmente melhor ou correto. Nessa pintura, que se chama A Primeira Missa no Brasil, é um bom exemplo para nós conseguirmos ver essa relação do etnocentrismo. Ela foi pintada em 1860 e, como o próprio nome já diz, representa a primeira missa que os portugueses deram no Brasil. E como vocês podem observar, no centro da pintura, bem iluminado, tem os padres rezando a sua missa. Já na periferia, nas bordas, de modo mais obscuro, vocês podem ver os indígenas representados como selvagens. E essa pintura, então, representa muito essa ideia de etnocentrismo, que é colocar uma cultura no centro e, a partir dela, desse centro, observar as culturas distintas de modo superior ou inferior. E isso que nós vimos do etnocentrismo implica em diversas formas de preconceitos que, infelizmente, ainda estão enraizados na nossa cultura. E a gente pode perceber relações do etnocentrismo próximas com o racismo, com a xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros, e a intolerância religiosa. E agora a gente vai passar para o outro conceito, que é uma oposição ao etnocentrismo. Então, pessoal, nesse caminho da gente estudar as diferenças, estudar outras culturas diferentes da nossa, a gente tem o que a gente chama de relativismo cultural. Relativizar, como a gente já fala, já pode entender pela palavra, né? Então, como alternativa para a gente evitar uma visão etnocêntrica, quando a gente olha uma cultura diferente da nossa, a gente tem que sempre tentar não julgar. Não considerar ela sua cultura melhor, pior ou então inferior que a nossa. Dessa forma, a gente convida vocês a olhar as culturas por uma visão de diversidade e que cada uma tem o seu valor, seus princípios e suas formas próprias de se expressar no mundo. Cada cultura tem as suas próprias características. Quando nós pensamos desse modo, a gente acaba relativizando a nossa posição, a nossa cultura, diante das demais culturas que existem no mundo. Então, o relativismo cultural é justamente observar as práticas, os gostos, os valores, os costumes, as características e todos os demais atributos culturais de outros povos com base neles próprios. Então, é uma forma de encarar a diversidade sem impor nossos valores, sem impor nossas regras, sem impor nosso juízo de valor em cima dessas outras culturas. Então, a gente aqui pode perceber numa imagem, nessa charge, a gente tem duas pessoas, né? 2 grupos. A gente tem os europeus de um lado, que a gente consegue perceber que são jesuítas, né? São católicos, porque a gente tem aqui um padre
vestido de preto, carequinha. Outros são aqueles das expedições, porque tem uma espada. E à direita a gente tem os indígenas, que a gente pode perceber a ausência de roupas, cabelos lisos, mais escuros e com penas. Então, da mesma forma que os europeus exclamam, né, eles falam, meu Deus, eles não usam roupas, os indígenas olham para os europeus e falam, olha, eles não usam penas. Então, a gente consegue perceber nessa imagem que os dois não estão praticando relativismo, porque os europeus estão julgando os indígenas com base na sua realidade, que é usar roupas. Para os europeus, sempre foi comum o uso de roupas. Mas, ao mesmo tempo, os indígenas olham para os europeus e falam, olha, eles não usam penas. Então, para eles sempre foi natural não usar roupas e usar penas, né? Usar penas, usar pinturas nos corpos, tatuagens, bambus, coisas diferentes. Então, cada um olhou para o outro com base no que eles próprios usam. O que a gente propõe na aula de hoje é vocês olharem a diversidade, vocês olharem as diferentes culturas da de vocês pelas lentes do outro, né? Pelas lentes da diversidade, da relatividade, do relativismo. E dentro do relativismo, a gente tem a ideia de alteridade, que é o reconhecimento da diferença. É uma prática que envolve considerar o lugar do outro e ver que ele entende o mundo em suas próprias maneiras. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade mais justa, mais tolerante e mais igualitária. Então, pessoal, era mais ou menos isso o conteúdo que a gente queria passar para vocês. E antes da gente propor uma pequena atividade, a gente vai só dar uma revisadinha para vocês memorizarem e relembrarem o que foi dito aqui. Então, no primeiro momento, nós revisamos o vídeo anterior, falamos que o Brasil é composto por uma diversidade cultural, e cultura, que é o conjunto de práticas, de crenças, de gostos, os valores, os costumes de um determinado grupo. E quando há o encontro entre essas diversidades culturais, a sociologia, a antropologia pode observar ela de diferentes formas. Como, por exemplo, nós abordamos o conceito de etnocentrismo, que é a tendência de julgar uma cultura diferente da nossa como inferior, com um certo preconceito, e como oposição a essa visão, nós anunciamos para vocês o relativismo cultural, que envolve observar as características da cultura de um outro povo com base nelas próprias, evitando o juízo do valor, sem achar que uma é melhor ou pior. E, além disso, nós falamos da alteridade, que é o reconhecimento da diferença, ver que os outros entendem o mundo em suas próprias maneiras. Então, pessoal, interessante a aula de hoje, né? Vários conceitos, vários nomes novos e complexos e diferentes, meio estranhos, mas que se a gente olha mesmo, é muito interessante como a gente percebe as diferenças culturais, né? Então, a partir do vídeo, a gente quer que vocês respondam no caderno de vocês 2 perguntas, né? 2 questões. As respostas devem ter entre 2 e 5 linhas. E após o término da questão, a gente quer que vocês, por favor, tirem uma foto das respostas e enviem para a professora Jaque via WhatsApp ou no grupo de WhatsApp da turma que tenham os estagiários, no caso, eu e o Varley com vocês, né? Que está lá no 105B. Então, primeira questão, né? A partir do vídeo, responda 2 perguntas. 1. O que você entendeu sobre etnocentrismo? Fale um pouco sobre esse conceito. E 2. Qual é a visão oposta ao etnocentrismo? Fale um pouco sobre relativismo cultural e alteridade.
Então, todas as informações estão na descrição do vídeo. A gente agradece muito a atenção de vocês, foi um prazer dessa aula. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.